Sou Matheus Cardoso, engenheiro civil, fundador do Moradigna. O Moradigna é uma empresa que oferece reformas nas comunidades de baixa renda. Então a gente é um negócio social. O negócio social ele une o melhor dos dois mundos. Nós somos uma empresa, como as empresas tradicionais do segundo setor, então temos uma metodologia de negócio, porém a gente tem uma causa como se fosse uma ONG. A nossa causa é transformar a realidade das pessoas que moram em residências insalubres. Então a gente é um negócio social, que é a união desses dois mundos. Então é um modelo de negócio que transforma a vida das pessoas. No nosso caso, quando a gente trabalha com habitação, a gente tem um produto que se chama Reforma Express, que é uma reforma que transforma aquele ambiente. Está incluso material, mão de obra, gestão, 1 ano de garantia e o principal, a gente parcela em até 12 vezes sem juros, que é isso que faz com que as pessoas tenham acesso a esse serviço. O foco do Moradigna com Reforma Express é resolver os problemas de insalubridade. A gente não faz reformas com cunho estético, só com fins estéticos. Lógico que quando a gente faz uma reforma, qualquer tipo de reforma que a gente faça, mesmo que seja para tratar uma insalubridade, aquele cômodo acaba ficando mais bonito no final da reforma. Porém, a gente só é contratado quando a gente só presta o serviço quando o objetivo é acabar com uma insalubridade, é melhorar aquele ambiente, a saúde daquele ambiente para aquela família. A minha infância foi muito simples, mas quando a gente coloca numa régua de infância numa periferia com as especificidades que tem o Jardim Pantanal, que fica às margens do Rio Tietê, então eu sempre fui uma criança comum no meio de todas as outras crianças, de todos os outros habitantes do Jardim Pantanal, porém coisas que faziam parte da nossa realidade não fazem parte de realidades da maioria das crianças, né? Como, por exemplo, quando a gente ia para a escola em época de enchente, tinha que ir de chinelo até perto da escola e só perto da escola lavar o pé e colocar um tênis. Isso para mim era uma normalidade, sendo que não pode ser uma normalidade, né? É um grande problema, na verdade. Desde não poder sair para brincar, até não poder ir para outros eventos, não poder ir para algum lugar porque a rua está alagada, porque a sua casa está alagada. Então, eu sempre via isso muito com uma ótica de normalidade. Só depois que eu saí, depois que comecei a me desenvolver, que eu vi que na verdade isso é um problema, que isso deveria ser resolvido de alguma forma. Então acho que a minha infância foi muito normal quando a gente coloca nessa régua, mas quando a gente coloca numa régua comum, isso não é uma infância normal, não é uma infância ideal, com certeza. A enchente, ela é um episódio muito traumático para a família, né? Perde imóvel, suja a casa, e aí a família fica inacessível para os outros ambientes, até uma tragédia, né? O problema do Jardim Pantanal é que isso era recorrente, era quase um cronograma. Anualmente o Jardim Pantanal, uma região alagadiça, sempre passava por esses problemas. E o foco do Moradigna nunca foi tratar o problema de enchente, né? A nossa pretensão não é ter uma política pública para tratar o problema das enchentes. Mas como que um bairro que passa por enchentes, como que um bairro que tem todas essas problemáticas consegue ter suas casas de uma forma salubre, né? Isso não acontece. Então, a enchente é um dos problemas do Jardim Pantanal, né? Um dos problemas de uma periferia. Mas todas as periferias têm problema quando a gente fala de habitação. As casas são mal construídas, as pessoas não têm dinheiro para começar e terminar suas reformas. Então, tem muito problema de insalubridade por N questões. No Jardim Pantanal, o grande problema foram as enchentes, que tornou o bairro muito úmido, mas a gente tem problema de umidade, de falta de ventilação, de falta de iluminação, falta de revestimento adequado, e esses problemas não são só problemas do Jardim Pantanal, são problemas de 40 milhões de brasileiros. Esse é o número de pessoas que moram em residências insalubres no Brasil hoje, e é para isso que o Moradigna existe, para resolver essa problemática através do serviço que a gente oferece. A gente começou no Jardim Pantanal, hoje a gente atua em toda a Zona Leste, mas o nosso grande sonho é atuar no Brasil todo para atender toda essa galera que precisa. Estamos aqui no Jardim Pantanal, na rua Cachoeira de Itaguaçava, para realizar o sonho da Dona Miriam, que é reformar seu banheiro para ela ter um ambiente mais digno para a sua família. Então a gente está fazendo o Reforma Express, que tem incluso material, mão de obra e gestão, e a gente parcela em 12 vezes sem juros. É esse o serviço que a gente está fazendo aqui na casa da Dona Miriam para reformar seu banheiro. Os problemas relacionados a enchentes não existem mais no Jardim Pantanal porque devido a algumas obras públicas que foram feitas ao longo do rio. Então o problema de enchente não existe mais no Jardim Pantanal. Precisa ser um episódio muito atípico para acontecer uma enchente no Jardim Pantanal. Então, mas como eu falei, como é um bairro de periferia, tem todos os outros problemas de insalubridade nas residências devido às outras questões, né? Falta de acesso a crédito, falta de acesso à assistência técnica de como reformar a casa, de como construir a casa, e
todos esses outros motivadores fazem com que as casas das pessoas sejam insalubres. A minha família sempre acreditou muito no poder da educação, no poder de transformação da educação, uma coisa que os meus pais sempre inferiram muito na gente, como a educação uma janela de oportunidade para sair dessa realidade. Então sempre foi o nosso foco, sempre foi um incentivo para a gente estudar para sair dessa realidade. E aí eu sempre me motivei muito referente a isso, sempre estudei bastante, e foi assim que eu consegui uma bolsa no cursinho pré-vestibular, a partir desse cursinho pré-vestibular uma bolsa no ProUni para estudar numa universidade particular também. Então, e quando eu comecei a viver nesses mundos diferentes, numa universidade particular, trabalhando e no Jardim Pantanal, eu percebi que existem outros mundos e mundos completamente diferentes. E que o meu anseio de sair aqui do Jardim Pantanal não era necessariamente para viver nesses mundos. Viver nessa dicotomia, essas diferenças, eu vi que eu poderia transformar essa realidade, não sair dessa realidade. Então acho que essa foi a grande virada de chave nesse sentido. Eu sempre tive uma grande preocupação com a minha casa devido às necessidades da minha família, devido às necessidades da minha mãe, que é uma senhora de idade, e devido às minhas próprias necessidades também, né? Todo mundo quer morar numa casa melhor. Sua casa é sua segunda pele. Se você não se sente bem dentro da sua casa, você não vai se sentir bem em nenhum outro lugar. Então, devido a toda essa preocupação, tanto comigo, com a minha família, com as pessoas próximas a mim, e como eu sabia que isso replicava em todo o bairro, sempre me motivou muito a criar uma solução para isso. Ainda mais quando eu descobri que não era só no Jardim Pantanal, e sim um problema de nível nacional. Eu não resolvi estudar engenharia necessariamente por causa desse problema, mas eu sempre fui mais do lado de exatas, porque eu não gostava de humanas. Meu pai sempre trabalhou com obra, então me incentivou bastante também. Então foi uma coisa que eu descobri dentro da engenharia, na verdade. Depois que eu já estava estudando engenharia, eu vi que, existe uma maneira de transformação que não é... que eu posso unir esse mundo da universidade, que eu posso pegar os conhecimentos que eu estou tendo aqui na universidade e criar uma solução para o bairro onde eu vi, para essa situação das quais eu já passei. Então foi nessa congruência que surgiu o Moradigna. A casa da minha mãe foi a primeira reforma do Moradigna, foi o primeiro protótipo, a minha mãe foi a primeira cliente do Moradigna. Então, quando eu estava na transição de sair do meu emprego para fundar o Moradigna, eu comecei a fazer as reformas, então eu fiz as primeiras reformas com a mão de obra do meu padrinho, como era meu padrinho, eu deixava eu pagar ele de forma diferente. O primeiro material de construção parceiro no cartão de crédito da minha irmã, sem ela saber. Então, protótipo mesmo, né, para validar se aquilo fazia sentido. E aí a primeira cliente foi minha mãe, e aí outras pessoas começaram a ver, e aí começou como projeto nesse sentido, e hoje é uma empresa. Primeiro, nós vamos construir o piso. Segundo, vem o vaso sanitário. Terceiro, vamos sentar o lavatório. Quando eu vi que dava para unir mão de obra, material, fazer isso de uma maneira eficiente, o grande, se eu posso chamar de segredo do Moradigna, é fazer a reforma de forma planejada. Uma reforma não planejada é 40% mais cara do que deveria ser. Então o que o Moradigna faz é planejar a reforma, fazer a reforma da maneira mais rápida e eficiente possível para que a gente já saia na largada com esse 40% de não perda, né, de ganho. Então quando eu prototipei com a primeira reforma da minha mãe, com as primeiras reformas que o Moradigna fez, eu vi que isso daria para ser um negócio, daria para fazer isso através de um business, através de uma metodologia de negócio. Tanto para ser escalável, quanto para ser minha opção de carreira também, que é muito importante. Então foi aí que começou a ideia do Moradigna, já nos primeiros projetos, até deixar de ser um projeto, né, porque projeto tem começo, meio e fim, e se tornar uma empresa, que tem o objetivo de se perpetuar, né. Eu fundei o Moradigna no meio de 2014, as primeiras reformas aconteceram de 2014 para 2015, mas hoje eu tenho mais 2 sócios, que são super importantes pro tamanho que o Moradigna tem e pro modo que o Moradigna atua hoje. Então eu tenho a Vivi, que foi minha primeira sócia, que começou comigo em 2015, que é arquiteta, tem uma especialização em gerenciamento de empreendimentos, e super agrega no sentido de arquitetura, no sentido de ambientes e tudo mais. E eu tenho um terceiro sócio, que também é super importante, que é o Rafael, que é contador, tem uma especialização tem uma especialização em finanças, trabalhou muito com finanças e estratégia, e é totalmente responsável pelo financeiro da empresa, pela área contábil, pelo administrativo e estratégia. E eu acho que a gente é muito complementar, esses 3 perfis são muito complementares e são cruciais para o tamanho que o Moradigna tem hoje.
ter trabalhado numa empresa de engenharia foi muito importante no sentido de experiência de trabalho, né? Eu acho que o Moradigna não foi meu primeiro emprego. Então, ter passado já por outras experiências de trabalho foi muito importante para amadurecimento, para a primeira experiência de trabalho. Eu trabalhava numa empresa de gerenciamento de projetos, então todos os conhecimentos referentes a isso também acabam impactando no que a gente faz aqui no Moradigna. Então, com certeza, mesmo que sendo uma pequena bagagem, foi muito importante para estar fazendo o que eu estou fazendo hoje. Quando a gente fala de gerenciamento de projeto, então desde planejamento no nosso caso, planejamento de estoque, planejamento da obra, entrada e saída de materiais, entrada e saída de mão de obra, o melhor momento para cada atividade acontecer dentro daquela reforma. Isso tudo são habilidades de gerenciamento de projetos. E eu aprendi muito, tanto na faculdade como em outras capacitações e bastante nas minhas outras experiências profissionais. O Moradigna nasceu para atender as classes C e D. Então, são famílias em condições de vulnerabilidade, são famílias que geralmente moram em periferias, em comunidades, e essas famílias geralmente não, na maioria das vezes não têm condição de fazer a reforma do começo ao fim, não tem acesso a crédito, não tem assistência técnica, não tem os conhecimentos necessários e acaba fazendo muita gambiarra, muito puxadinho. Esses são todos os ingredientes para um ambiente insalubre. Então, o que o Moradigna faz para dar acesso a esse serviço, eu acho que além de todos os benefícios que a gente tem no nosso produto, é o parcelamento. Então, a família, se ela vai fazer uma obra, ela precisa ter o dinheiro para comprar o material e o dinheiro à vista para pagar a mão de obra. O material ela pode até conseguir parcelar num cartão de crédito, num material de construção, mas geralmente a mão de obra é à vista. Esse montante à vista acaba sendo muito pesado. O que o Moradigna faz é, além de oferecer um serviço mais barato, devido à nossa agilidade, devido ao nosso planejamento e tudo mais, e além disso, facilitar o acesso, que é com o parcelamento em até 12 vezes. Só tinha o vaso e as paredes. Eles estão fazendo o encanamento, os vasos, azulejo, vitrô, porta, que não tinha nada. Na maioria das vezes as famílias elas contratam um cômodo, elas contratam a reforma para um cômodo. O que acontece algumas vezes é que a casa toda precisa de reforma, algumas vezes não, mas quando a casa toda precisa de reforma, a família precisa priorizar qual cômodo vai ser feito primeiro, por N motivos, né? Primeiro o banheiro, que tá mais insalubre, ou a sala, e aí em alguns casos acontece, da família reformar diversos cômodos, um de cada vez, né? Conforme vai avançando o financiamento, eles vão conseguindo reformar a casa toda. Hoje o financiamento do Moradigna é interno, a gente que financia esses clientes, mas a gente acredita que esse, inclusive, é um dos nossos principais gargalos para expandir. A gente está atrás de parcerias, atrás de empresas ou outros projetos ou outras instituições que possam fazer esse financiamento para o Moradigna, porque a gente sabe sempre tivemos a pretensão de ser uma empresa de reforma. A gente nunca teve a pretensão de ser uma financiadora. Então, a gente quer se tornar cada vez mais especialista em reforma. Então, a gente procura esse parceiro para financiamento para que a gente possa oferecer o serviço de reforma para cada vez mais pessoas, crescer de uma forma bem mais rápida. No início do Moradigna, a gente, como estava começando a fazer os primeiros exercícios de financiamento, fazendo os primeiros financiamentos, e como a gente nunca teve a pretensão de ser um negócio para fazer financiamento, a gente chegou a uma inadimplência de quase 25%, uma inadimplência muito alta, muito pela inexperiência que a gente tinha. E aí quando chegou nesse teto, que é muito perigoso para o negócio, não é sustentável para o negócio, a gente começou a desenvolver metodologias para que o nosso score de crédito não fosse um score tão brutal como é o dos bancos, mas fosse um score de crédito possível para essa baixa renda e possível para a sustentabilidade financeira do negócio. E aí a gente conseguiu setar algumas iniciativas e hoje a inadimplência é bem controlada, bem menor que essa, chega em torno de 5 a 7% e bem controlada, o que para o nosso tipo de negócio é uma inadimplência bem baixa. O pessoal tem a preocupação de querer pagar direitinho, mas muito pelo Moradigna ser uma empresa. O Moradigna não é uma ONG, o Moradigna não é um projeto. Então, do mesmo jeito que ele tem os compromissos financeiros com as outras empresas, o Moradigna é um compromisso financeiro também, que precisa ser honrado, que precisa ser,
que precisa ser honrado tanto pelas necessidades do Moura Digna, que a gente deixa claro, que a gente conta, eles veem a atuação no bairro também, que é muito importante. Então existe um quê de senso de comunidade, mas eu acho que o principal fator é o fator de negócio mesmo, o fator de ser uma conta que precisa ser paga no final do mês, por um serviço que foi prestado, né? Então é uma relação super justa nesse sentido. Toda a mão de obra do Moura Digna tem que ser local de onde o Moura Digna está atuando. Esse é um pilar para a gente. Isso faz com que a economia gire na comunidade, faz com que o dinheiro gire e fique na comunidade e faz com que a nossa mão de obra tenha uma mega empatia com os clientes que eles estão atendendo. E eu acredito muito que essa empatia é um outro segredo do Moura Digna para a gente entregar as reformas como a gente entrega, na eficiência que a gente entrega, na agilidade que a gente entrega. Porque o pedreiro, ele entende o que aquela família está passando, muitas vezes ele já passou por aquilo também, muitas vezes ele conhece outras pessoas que já passaram e quando a gente tem empatia por alguma coisa, a gente desenvolve algo bem melhor. Então, acho que esse é um dos principais motivadores de a gente trabalhar com a mão de obra local e tem diversos outros benefícios, além do custo, a possibilidade de fazer com que a comunidade toda cresça. Então, trabalhar com a mão de obra local é um pilar para a gente e tem funcionado muito bem. Numa obra sempre trabalha uma dupla, raras exceções tem mais pessoas trabalhando numa obra, mas é sempre um pedreiro e um auxiliar de pedreiro trabalhando numa reforma, porque são cômodos pequenos, né? Nem daria para colocar mais pessoas trabalhando no cômodo. Então geralmente uma dupla a gente calcula que é o que mais eficiente a gente pode ter naquele ambiente. Então agora a gente está em outro serviço aqui na casa da Dona Beatriz, estamos reformando a cozinha, foi feito revestimento, vai ser feito revestimento cerâmico, gabinete, porta, esquadria, toda a parte do contrapiso, elétrica também. E esse é o Adriano, um dos pedreiros que estão trabalhando aqui na obra, entregando esse serviço para a Dona Beatriz. O fluxo de venda do Moura Digna, o cliente vem até a gente tem um ponto de venda, né? Tem uma loja que na avenida do bairro, os clientes vêm até a gente, solicitam um orçamento e aí a partir desse orçamento o nosso orçamentista vai na casa do cliente, verifica qual que é a necessidade, verifica o que precisa ser feito, faz as medições, aí a gente elabora uma proposta e aí o vendedor vai levar essa proposta para esse cliente. Se fizer sentido para ele, a gente fecha o contrato, elabora o contrato, faz toda a prestação, faz todo o contrato para o cliente assinar, o cliente assinando o contrato, a gente inicia a reforma. Depois do pagamento da primeira parcela, a gente inicia a reforma. Então, esse é o fluxo. Mas, então, existe tanto o orçamentista como o vendedor. E quando a obra é vendida, a gente tem toda a nossa parte de backstage, de operação, de compra de material, de planejamento da reforma, de contratação da mão de obra, que são startadas assim que a obra é vendida para fazer com que aquela reforma aconteça. Os clientes, eles sempre escolhem todos os acabamentos da reforma. Então, a gente tem diversas parcerias com fornecedores de material de construção e a partir dessas parcerias a gente consegue ter um portfólio bem extenso para a escolha dos nossos clientes. Então a gente tem parceria com a Coral, a gente tem parceria com a Eliane, com a Cristale, que são grandes empresas nos seus setores de revestimento, de tinta, e a gente tem um catálogo dessas empresas para os clientes escolherem quais acabamentos eles querem para suas casas. Então escolhe cor, escolhe qual piso vai, escolhe qual textura, tudo que é acabamento eles escolhem. O Moura Digna já reformou mais de 300 casas. O empreendedorismo social no Brasil é muito novo, do mesmo jeito que ele é muito novo no mundo todo. Porém, o que eu acredito do empreendedorismo social no Brasil é que o empreendedorismo social ele sempre existiu dentro de comunidades. A diferença é que agora a gente está falando de empreendedorismo social para muitas pessoas. A gente está falando de empreendedorismo social como possíveis soluções para mudar realidades, para mudar grandes problemas sociais. E o que não falta são problemas sociais no Brasil, né? Mas o empreendedorismo ele sempre existiu na comunidade. Na comunidade ou você empreende, você não tem outra alternativa. É que o pessoal acha que empreendedorismo é só abrir empresa, mas você pode ter uma carreira empreendedora de diversas formas. Você pode ter uma carreira empreendedora dentro do seu emprego, dentro da sua casa. Empreender vai muito além disso. Empreender é você transformar realidades, é você transformar a sua realidade a partir de alguma coisa. Então, a pessoa só dela vir de um território de periferia, ela já é uma empreendedora. O que falta para esse empreendedorismo talvez sejam capacitações de negócio, capacitações de metodologia de negócio, para que isso se torne cada vez mais escalável. E eu acho que o empreendedorismo social pode ter esse papel de tanto
tangibilizar o impacto que está sendo criado, como de profissionalizar as iniciativas que já existem dentro das comunidades. Eu acho que essas iniciativas não dão conta da demanda porque a gente fala de grandes problemas sociais, né? Quando a gente fala de moradia, como eu falei, são 40 milhões de brasileiros. Quando a gente fala de saúde, quantos são mais? Eu já tive acesso à cidade, são mais de 70 milhões de brasileiros que não têm acesso à saúde de qualidade. Então, e como o empreendedorismo social é muito novo, seria uma ingenuidade a gente achar que o Moradigna em 2 anos resolveria o problema de habitação no Brasil. O que a gente precisa é de mais moradignas, são de mais outras soluções para resolver o problema de habitação e todos os outros problemas que existem. Acho que esse é um dos caminhos. Então, o empreendedorismo social é um dos caminhos para resolver os problemas que a gente tem. Mas eu acredito muito em parcerias público-privadas, eu acredito que o governo tem seu papel na sociedade, então eu acredito em iniciativas do primeiro setor também. Eu acho que se cada setor pensasse no que pode fazer para melhorar a sociedade como um todo, todo mundo ganharia no final, né? Logo, logo, mais uma cliente feliz e abençoada aí por esse projeto aí do Moradigna, né? Que tem dado oportunidade aí para muitas famílias aí da comunidade e realizado muitos sonhos, né? Que para muitos ainda pensam que é impossível, mas não. Para Deus nada é impossível. Com Moradigna se tornou um pouco mais acessível, né? Hoje no Moradigna nós somos em 10 funcionários, 3 sócios e as equipes de mão de obra elas são contratadas de acordo com a demanda. Então variam de 8 a 10 equipes de mão de obra. Para crescer, está procurando esse parcerias de financiamento, a gente está estruturando essa outra perna do negócio, né, que é o financiamento, mas o nosso grande sonho hoje a gente atende toda a Zona Leste, a gente quer atender as outras zonas da cidade de São Paulo, quer atender fora da cidade de São Paulo, outros estados. A demanda, infelizmente, devido ao problema, existe, mas felizmente para o negócio existe também, para que a gente possa crescer e impactar cada vez mais pessoas. Mas o nosso grande sonho é Brasil, com certeza. O Moradigna é um negócio, o Moradigna é uma empresa, então o Moradigna não tem voluntário, não é uma ONG. E a gente, inclusive, recebe muito pedido nesse sentido, muita gente querendo ajudar de diversa forma. A gente está lançando uma iniciativa que vai ser um clube de pessoas que querem ajudar o Moradigna, mas mesmo assim ainda não vai ser um programa de voluntário, não é essa a nossa pretensão. A pretensão é ser um negócio, ter metodologia de negócio, ter funcionários. Eu acredito muito que é isso que, inclusive, que os negócios sociais trazem, que é através da metodologia de negócio que a gente consegue ter escala para resolver problemas sociais. Então, numa metodologia de negócio não cabe voluntariado, não na minha opinião. Hoje, 70% dos clientes do Moradigna vem através de indicação, vem através de boca a boca. Isso é muito importante e eu acredito que é uma das principais maneiras que o Moradigna vai continuar crescendo, vai continuar se expandindo. Porque uma pessoa, quando ela gosta de um serviço, ela indica, ela fala para outras pessoas e não tem melhor indicação do que você ouvir de alguém que você conhece e tudo mais. É uma ótima maneira de a gente fazer o nosso marketing. Mas hoje a gente atua de diversas formas. A gente faz panfletagem, a gente faz divulgação em estação de trem, a gente faz PDV de final de semana, a gente faz porta a porta. A gente tem diversas iniciativas comerciais para que o Moradigna seja cada vez mais conhecido e assim a gente tenha cada vez mais clientes. A satisfação do cliente é incrível referente ao serviço prestado pelo Moradigna, porque primeiro é uma nova opção de serviço, não existe nada sendo prestado da mesma forma. O que a gente tem de concorrente, o que a gente já tem no mercado são os pedreiros e ajudantes que fazem os bicos, que fazem os serviços de forma não estruturada. E aí quando ele é atendido por uma empresa que traz um material, que vem com uma mão de obra uniformizada, que tem um contrato, que tem um ano de garantia, que tem um pós-venda, que tem um setor responsável pelo aquele atendimento, é um atendimento, é algo diferenciado, né? Por mais simples que possa parecer, quando a gente fala desse recorte, dessa faixa de renda, é um serviço diferenciado. Então eles agregam muito valor por isso e ficam totalmente gratos com a realização da reforma. Mesmo sendo alguma coisa que eles pagam, além do pagamento, tem uma gratidão muito grande pelo Moradigna. Diversas vezes a gente recebe feedback, vem mãe de família aqui agradecendo porque não leva mais a criança, né, no hospital, não tem mais bronquite, não tem mais pneumonia, porque agora o cômodo não é mais úmido, pai de família que agora pode tomar banho quente antes de trabalhar, as crianças que agora ficam mais dentro de casa, porque antes a casa não era um lugar legal e agora elas ficam dentro de casa, então estudam, não ficam na rua. Então a gente, por mais que os resultados quantitativos sejam muito importantes, esses resultados qualitativos, desses feedbacks que a gente escuta, são mais importantes ainda para o que a gente faz aqui no Moradigna. Tô gostando do que eu tava precisando fazer, né? Só que eu não tinha condição. Sei. Aí apareceram eles, agora dá. Depois eu cozinhei um banheiro, que também não é rebocado. Eu preciso ir ao banheiro.
Fazer uma casa do começo ao fim nunca foi uma pretensão do Moura Digna, não é uma ideia que a gente descarta, não é uma coisa que, mas é uma coisa que não está na mesa hoje. A gente acredita, eu particularmente, inclusive é o que eu estou desenvolvendo na minha tese de mestrado, eu acredito que não existe um déficit de habitação no Brasil. Existe casa para todo mundo. O que não existe é casa de qualidade para as pessoas. Então, a partir dessa premissa de que precisa-se de uma manutenção das residências existentes, o Moura Digna atua com reformas. Então, não é uma ideia que eu descarto, pode ser que um dia possa acontecer, mas hoje o Moura Digna tem muito foco e um foco claro em reforma das residências. Que é uma problemática muito complexa quando a gente fala de construção de residências, porque não é só a construção pela construção, né? Muitas das reformas que a gente faz estão mais relacionadas ao puxadinho, ao segundo cômodo, a um segundo patamar, do que a construção que foi feita no início. Muitos outros problemas são advindos de problemas da própria comunidade, como o Jardim Pantanal, por exemplo, que é um bairro úmido porque é um bairro alagadiço, porque é um bairro às margens de um rio. Então, não existiria construção certa que resolveria esse problema. E como eu falei, não é o foco do Moura Digna. A gente tem um foco muito claro em reforma e manutenção das residências existentes. Então, do mesmo jeito que a gente poderia ter uma atuação em capacitação de mão de obra, a gente querendo trabalhar com habitação, poderia parar de fazer reforma e fazer capacitação para mão de obra. Eu poderia parar de fazer reforma e fazer construção de novas residências. Eu poderia parar de fazer reforma e fazer planejamento estratégico da cidade. Eu poderia parar de trabalhar com reforma e fazer processo jurídico de áreas invadidas. Existem N causas dentro de habitação, mas para o Moura Digna faz muito sentido trabalhar com reforma, porque todas as outras não são descartáveis, né? Pode ser que a gente algum dia trabalhe em alguma dessas frentes, mas hoje é reforma o nosso propósito. Em 2 anos a gente realizou mais de 300 reformas, isso já são mais de 1.000 pessoas impactadas, é mais de 1 milhão de faturamento que girou dentro da comunidade. Então são esses resultados bem quantitativos e que provam que o modelo de negócio funciona e que está pronto para ser, e que a gente está estruturando para ser escalável para cada vez mais pessoas.